te tirar, que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, é a tua sombra à tua direita. Eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal. Guardará a tua alma, o Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Amém. Salmo 121. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. Meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Vamos orar, meus irmãos. Boa noite a todos. Paz do Senhor Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe grandemente neste estudo. Que os nossos olhos se elevem para Deus. Vamos orar. Ó Pai, como a Tua palavra nos toca, Senhor. Como a Tua palavra alcança os lugares mais profundos, as profundezas do nosso coração. Louvado seja o Senhor por esta confiança que o Teu povo tem em Ti, mediante a obra do Teu Filho Jesus, por causa do Teu poder, da Tua aliança, da Tua soberania. Pai, recebe a nossa gratidão. Recebe, Senhor, o nosso louvor. E que nós possamos entregar totalmente o nosso coração, a nossa vida para o Senhor mesmo. Tem misericórdia de nós, ó Deus, perdoa os nossos pecados, corrige, Senhor, as nossas faltas. E que o meditar do nosso coração, que as palavras dos lábios e o meditar do coração sejam agradáveis na Tua presença, Senhor. Rocha minha e Redentor meu, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, vamos abrir em 2 Samuel, segundo livro de Samuel, capítulo 7. Nós temos estudado alguns fatos da vida de Davi,
pincelando aquilo que nós julgamos mais crucial na vida dele. Hoje nós vamos estudar 2 Samuel capítulo 7, que fala sobre a aliança do Senhor. A aliança que o Senhor fez com Davi e os seus descendentes. Nós vamos ver as implicações disso. Vamos lá, 2 Samuel capítulo 7, versículo 1. Acompanhem, por favor, aí na sua Bíblia. Sucedeu que, habitando o rei Davi em sua própria casa, tendo-lhe o Senhor dado descanso de todos os seus inimigos em redor, disse o rei ao profeta Natã: Olha, eu moro em casa de cedros e a arca de Deus se acha numa tenda. Disse Natã ao rei: Vai, faze tudo quanto está no teu coração, porque o Senhor é contigo. Porém, naquela mesma noite, veio a palavra do Senhor a Natã, dizendo: Vai e dize a meu servo Davi: Assim diz o Senhor: edificar-me-ás tu casa para minha habitação? Porque em casa nenhuma habitei desde o dia em que fiz subir os filhos de Israel do Egito até o dia de hoje, mas tenho andado em tenda, em tabernáculo. Em todo lugar em que andei com todos os filhos de Israel, falei acaso alguma palavra com qualquer das suas tribos, a quem mandei apacentar o meu povo de Israel, dizendo: Por que não me edificais uma casa de cedro? Agora, pois, assim dirás ao meu servo Davi: Assim diz o Senhor dos exércitos: Tomei-te da malhada de detrás das ovelhas, para que fosses príncipe sobre o meu povo, sobre Israel. E fui contigo por onde quer que andaste. Eliminei os teus inimigos diante de ti e fiz grande o teu nome, como só os grandes têm na terra. Prepararei lugar para o meu povo, para Israel, e o plantarei para que habite no seu lugar e não mais seja perturbado, e jamais os filhos da perversidade o aflijam como dantes. Desde o dia em que mandei houvesse juízo sobre o meu povo de Israel. Dar-te-ei, porém, descanso de todos os teus inimigos. Também o Senhor te faz saber que Ele, o Senhor, te fará casa. Quando teus dias se cumprirem e descansares com teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que procederá de ti, e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Se vier a transgredir, castigá-lo-ei com varas de homens e com açoites de filhos de homens. Mas a minha misericórdia se não apartará dele, como a retirei de Saul, a quem tirei de diante de ti. Porém a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será estabelecido para sempre. Segundo todas estas palavras e conforme toda esta visão, assim falou Natã a Davi. Amém. Senhor, pedimos a tua bênção sobre nós, o nosso coração, para que essas verdades encontrem um lugar bem seguro, bem firmado, bem estabelecido no nosso coração e, consequentemente, na nossa vida. Que nós possamos guardar no coração, Senhor, as tuas palavras e tudo quanto fizermos, seja em palavras, ações, que possamos fazer para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, vejam o verso 16. O teu trono será estabelecido para sempre, diz aí o finalzinho. Este capítulo começa afirmando que Davi era abençoado e ele estava vivendo dias ali de certa tranquilidade. Veja o capítulo 7. O rei habitando em sua própria casa. O Senhor havia dado descanso de todos seus inimigos em redor. Então veja,
vitórias, riquezas, segurança. Diz aqui, ele estava com descanso de inimigos e uma casa luxuosa. Veja aí, eu moro em casa de cedros. Uma casa assim de luxo. E Deus havia abençoado Davi em todos esses sentidos. Ele já não tinha mais perturbação como antes por causa dos seus inimigos. O Senhor tinha dado a ele vitória, descanso, casa. E aí ele pensou o seguinte: eu aqui numa casa como essa, tão tranquilo, numa casa tão luxuosa, e Deus, né, no caso aqui a Arca da Aliança, símbolo da presença de Deus, habitando numa tenda. Não pareceu muito razoável para Davi que ele habitasse numa casa tão luxuosa e Deus, por assim dizer, na Arca da Aliança, como símbolo da sua presença, habitasse numa tenda. O que acontece aqui é o oposto de Ageu, quando o povo deveria construir o templo, mas estava mais preocupado com as suas casas apaineladas, né, cheias de painéis, casas luxuosas, especialmente a dos governadores ali. Então Davi, abençoado, seguro, e agora se dispõe e reflete com Natã, o profeta, sobre construir a casa de Deus. O que Natã diz para ele? Veja o verso 3. Vai, faze tudo quanto está no teu coração, porque o Senhor é contigo. Aí o verso 4 diz: porém, naquela mesma noite, veio a palavra do Senhor a Natã dizendo: sim, o Senhor era com Davi, mas isto não significava de modo algum que ele poderia fazer tudo quanto estava no coração dele. Meu irmão, grave isso, receba isso. Tenha isso como princípio na vida. Não é porque nós temos paz em alguma situação que devemos fazer aquilo. Sabe por quê? Muitas vezes a gente vai ter paz para pecar. A gente vai se sentir perturbado, numa crise. Nem sempre estar com um coração tranquilo, pacificado, é segurança para nós agirmos. Quando diz lá, seja a paz de Cristo o árbitro, está falando em conflitos ali entre os irmãos e que a paz de Cristo reine para resolver estas coisas, mas não que eu, tendo paz, sinto dessa forma a confirmação da vontade de Deus. Isso é muito perigoso. Porque o coração do homem, o que a Bíblia diz de Jeremias? É enganoso. Eu meditei com os irmãos no grupo Maná. Se você não faz parte desse grupo, pode fazer se quiser. É só pedir. É um grupo de devocionais diários baseados num plano de leitura da Bíblia. Você não precisa necessariamente fazer este plano para fazer parte do grupo. Mas lá eu compartilhei com os irmãos hoje Provérbios, capítulo 19, versículo 21. Muitos propósitos, muitas intenções, muitos planos existem no coração do homem, mas o desígnio do Senhor permanecerá, ou seja, prevalecerá. O texto não está condenando os propósitos, os planos, as intenções que nós temos no nosso coração, que nós temos na nossa cabeça. Mas o importante é saber é o seguinte: a vontade, o conselho, às vezes a palavra desígnio aqui é traduzida como conselho na Bíblia, o conselho do Senhor que permanece, que fica de pé. Portanto, Natã deu um sinal verde para Davi. Vai, faze tudo quanto está no teu coração, porque o Senhor é contigo.
Mas será que é assim sempre? Eu orei. Vamos supor um jovem. O jovem está gostando de uma moça, ele vai orar, pedir confirmação de Deus. Está gostando da moça, ele acha a moça bonita, ele acha a moça inteligente, tem os mesmos gostos que ele e tal, aquela coisa. Aí ele vai orar, ele sente paz. Ele vai orar, ele sente assim que o coração dele está tranquilo quanto a isso. Então ele diz o seguinte: o Senhor está confirmando. Toma muito cuidado com isso. Porque os nossos sentimentos não servem de base, não devem servir de base para as nossas ações. Deixa eu consultar o que eu estou sentindo. Tenho paz? Então a vontade de Deus é essa. Opa, calma. Não é assim. Sabe por quê? Muitas vezes nós teremos paz para pecar. Estou tranquilo para pecar, estou curtindo. Como o caso desse jovem, ele gosta da moça, então é claro que ele vai sentir paz quando ele está orando. Porque ele quer namorar esta moça. Quando Jonas ele vai para o porto, ele encontra tudo pronto ali. Ele estava fugindo de Deus, estava fugindo da vontade de Deus, fugindo do chamado dele. Mas quando ele desce lá para Jope, ele encontra tudo pronto. Tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Não era comum ter um navio que ia para Tarsis. E nós podemos pensar de uma forma semelhante o seguinte: nossa, eu desci aqui, achei tudo prontinho, eu acho que a vontade de Deus é essa. Porque está tudo tão certinho, tudo tão pronto, tudo tão encaixado. Toma cuidado, porque não é só isso que tem que olhar. Às vezes nós queremos enxergar uma coisa, queremos que algo seja feito e a gente vai juntando sinais, juntando coisas assim, porque nós queremos aquilo. Faze tudo quanto está no teu coração, porque o Senhor é contigo. Sim, o Senhor era com Davi. Este conselho de Natan foi dado assim de uma forma um tanto generalizada. Mas pensando em nós, se retirarmos esta segunda parte, o Senhor é contigo, e ficarmos apenas com faze tudo quanto está no teu coração, este é o pior conselho possível para dar para alguém. O que nós temos que pensar é o seguinte: faça tudo o que está na palavra de Deus. Se preocupe com a vontade revelada de Deus. Natan então disse: Davi, o Senhor é contigo. Então se isso está no seu coração é porque Deus colocou. E não. Não, simplesmente não. E até os apóstolos, eles não eram pessoas assim programadas que a todo momento recebiam mensagem: vai para cá, vai para lá. Não, Paulo diz que ele tentou ir para um lugar, não deu certo, foi para outro. Não deu certo também, foi para um outro lugar. E Deus estava conduzindo a sua vida. A gente não tem que se preocupar com a vontade secreta de Deus. Nós temos que olhar a vontade revelada de Deus. O que está escrito na palavra. E não consultar os nossos sentimentos. O que eu tenho dentro do meu coração? O meu coração diz isso. As músicas não falam muito isso? Siga o seu coração. É a pior coisa possível fazer isso. Se você quer acabar com a sua vida, siga o seu coração. Se você quer ficar longe de Deus, siga o seu coração. Agora, se você realmente deseja amar a Deus, fazer a vontade de Deus, coloque o seu coração na presença de Deus. Coração enganoso, desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Não siga o coração.
Não caia nessa conversa melosa, falsa, mundana de Hollywood. Ouça a voz do seu coração. E cuidado com os desenhos das criancinhas. Porque muitas estão escutando isso aí, em músicas, em filmes. Ouça a voz do seu coração, ouça o seu homem interior. Porém, Deus disse, olha o verso 4 e 5. Porém, naquela mesma noite veio a palavra do Senhor a Natã, dizendo, vai e dize a meu servo Davi, assim diz o Senhor, edificar-me-ás tu casa para a minha habitação? E Deus começa a falar, Davi, eu pedi isso? Em casa nenhuma habitei desde o dia em que fiz subir os filhos de Israel do Egito até o dia de hoje. E o tabernáculo que foi ordenado por Deus, aí sim, Deus ordenou a construção do tabernáculo e Moisés deveria construir, ordenar a construção ali, organizar a construção, segundo o Êxodo 26:30, conforme o modelo que foi mostrado no monte, para que fosse uma figura daquilo que é celestial. Mas Deus pediu uma casa, Davi? Deus habita, Deus está confinado numa casa, Deus precisa de uma casa? Meus irmãos, às vezes nós pensamos o seguinte, que Deus precisa de alguma coisa. Deus não precisa de nada, Deus não precisa de ninguém. Tem um adesivo, eu acho até, sinceramente falando, um tanto ridículo esse adesivo, que Jesus está apontando assim, dizendo, eu preciso de você. Ele não precisa. Ele nos ama, Ele nos quer. Pela sua graça infinita e eterna. Mas Ele não precisa. Isso torna o relacionamento com Deus ainda mais vivo e frutífero, porque não é uma questão de precisa. Mas às vezes nós pensamos o seguinte, reflita sobre isso, por favor. Eu queria fazer alguma coisa para Deus, eu queria recompensar, eu queria compensar tudo que Ele tem me dado, eu queria fazer alguma coisa para Ele. A gente vê isso aqui em Davi. Eu estou numa casa aqui de cedros e tal, e a arca numa tenda. Eu acho que eu vou fazer alguma coisa para Deus, para Ele morar numa casinha melhor. Deus não precisa do meu dízimo, do seu dízimo. Eu diria até mais que nem a igreja precisa. Isto é um meio para que nós sejamos fiéis à palavra. É um modo de nós agradecermos a Deus pelo que Ele tem feito. É um modo de reconhecer que os nossos recursos vêm de Deus. Agora, eu não estou fazendo um favor para Deus. Sinceramente, se eu morrer hoje, outro prega no meu lugar. A igreja na qual sou pastor continuará fortalecida e se fortalecendo. Triste, mas continua. Deus levanta outras pessoas. Davi, eu pedi uma casa, Davi. Davi, você acha que eu preciso de uma casa? A nossa disposição, nós vamos ver lá em Crônicas, agora, nos próximos versos, que essa disposição de Davi não era pecaminosa, não era assim, desorientada, carnal. Ele teve uma boa disposição. Ele queria fazer algo para o seu Deus. Mas veja que ele está meio que comparando, compensando. Eu habito numa casa de cedros e a arca de Deus se acha numa tenda. Davi deveria pensar o seguinte,
Deus ordenou a construção do tabernáculo. Deus ainda não ordenou a construção de um templo, de uma casa fixa. Existe um momento em que Deus ordena. As nossas disposições, então, elas devem seguir a orientação da palavra. Devem exaltar a Deus. Não devemos fazer algo como se fosse um favor para Ele. Deus então começa a tratar com Davi, tratar o coração dele, dizendo o seguinte: Davi, eu tenho andado em tenda desde quando o povo saiu. Andei com os filhos de Israel e não disse, por que não me edificais uma casa de cedro? Eu não pedi isso. Será que nós queremos fazer uma coisa que Deus absolutamente não pediu? Eu habito numa casa de cedro e Deus vai habitar numa tenda, uma coisa rústica. Mas ele pediu, Davi, uma casa. Deus está dizendo, Davi, eu pedi uma casa. Eu deixei de habitar com os meus filhos. Aí Deus começa a falar o que ele fez por Davi. Olha que interessante. Deus começa a tratar o coração de Davi, dizendo o seguinte: Davi, não pense exatamente o que você pode fazer por mim, mas o que eu fiz com você, Davi. Tomei-te da malhada, versículo 8, detrás das ovelhas, para que fosses príncipe sobre o meu povo, sobre Israel. Deus que fez muito por Davi. Às vezes nós queremos um relacionamento com Deus um tanto baseado na forma como as pessoas se relacionam. Quando alguém faz um bem para outra pessoa, às vezes essa outra pessoa fala assim, tô te devendo uma, hein? Quando alguém faz um bolo e entrega para uma pessoa, essa pessoa vai pensar o seguinte, eu tenho que fazer alguma coisa também para retornar, meio que para compensar o favor, alguma coisa assim. Esqueça isso com Deus. Não existe uma compensação. Deus então começa a mostrar que a intenção de Davi, mesmo sendo boa, conforme 2 Crônicas 6, 8 e 9, era desorientada. Porque ele não pediu. Porque Davi deveria pensar mais no que Deus estava fazendo por ele. E não o que ele tinha que fazer para Deus. Porque ele ainda não tinha pedido uma casa. Quando nós lemos lá em Lucas 18, aquele homem humilde chegou para Deus dizendo o seguinte: Deus, sê propício a mim, pecador. O outro estava querendo mostrar o que tinha feito para Deus. Dava dízimo, fazia jejum, fazia isso, aquilo, como se estivesse acumulando boas obras diante de Deus. Não recebeu perdão nenhum. Sua oração não foi ouvida, disse Jesus. E o outro desceu justificado. Guarde isso, irmão. Deus quer o nosso coração. Deus, ele não precisa de alguma coisa. Eu quero dar alguma coisa para Deus. Ótimo. Mas antes pense no seu coração. Não pense em se relacionar com Deus de uma forma humana, compensatória, equivalente. Davi, eu tirei você lá das ovelhas
O pai de Davi nem lembrou, nem cogitou, melhor dizendo, apresentá-lo diante de Samuel. Parecia um tanto inadequado Davi. Deus então o entronizou. Deus fez Davi vencer as batalhas, versículo 9. Deus preparou a habitação para o povo de Israel. Deus concedeu descanso, versículo 11. Deus que estabeleceu o reino, versículo 12. Deus que escolhe o seu servo. Este edificará uma casa ao meu nome, versículo 13. Salomão, não Davi. Davi dispôs seu coração. Amém, que bom. Mas Deus não tinha pedido. Davi, pense mais no que Deus tem feito por você e não fique comparando a sua vida com Deus. Davi queria edificar casa ao nome, à honra, à pessoa de Deus. Mas Deus tinha preparado Salomão. Deus, ele escolhe o servo. Deus tem um trabalho para cada um. Deus tem uma função, um papel para cada um. E seja satisfeito em Deus. Se Deus quiser usar o outro irmão para fazer isto e aquilo, que Deus use aquele irmão. Não tenha ciúmes de nada, não tenha inveja, para com isso. Para de cobiçar cargo. Você acha que Davi ficou chorando? Eu queria edificar o templo, eu que tive essa ideia. Não. Deus disse, o teu filho vai edificar o templo. O que ele faz depois? Entrou o rei Davi na casa do Senhor, versículo 18. Ficou perante ele e disse, quem sou eu, Senhor Deus? Ele adorou a Deus. Para de melindrar. Fica satisfeito. Primeiro com a salvação em Cristo. Não tem alegria maior. Saber que o nosso Salvador morreu por nós, nos ama, voltará para nos buscar e nós reinaremos com Ele para sempre. Quem vai edificar a casa ao nome do Senhor? Se é Davi, se é Salomão, tanto faz. Deus chama. No caso de pastor, seminarista, pregador, evangelista, eu queria ser um pregador de multidões. Não queira isso. Para que isso? Para que serve isso? Eu queria uma igreja com 1000 membros, queria uma igreja com orquestra, queria uma igreja... Para quê? Deus quer que Deus use estes homens de Deus aí que têm habilidade com comunicação, tem teologia profunda. Deus use eles. Deus me use. E que Deus use aquele irmão lá que está pregando para 3 pessoas e está perseverando ali. Todo mundo fiel a Deus. Da mesma forma. Elias, quando estava naquela crise lá tremenda, buscando refúgio em caverna, e Deus disse, que faz aqui, Elias? Ele disse, não sou melhor do que meus pais. O que é isso, ser melhor do que os pais? Qual é a base de comparação? Se é melhor ou não? E veja, o próprio profeta Elias, por isso que Tiago diz, era um homem semelhante a nós. Deus chamou então Salomão. Filipe estava pregando ali o evangelho, pregando multidão, convertendo, aceitando, sendo batizado. Aí Deus diz, Filipe, vai e evangeliza o eunuco. Estava só o eunuco lá no deserto. Nós que supervalorizamos números,
Uma alma tem muito valor para Deus. Tanto que Filipe saiu lá da multidão, do povo, todo o trabalho lá que ele estava fazendo e foi alcançar lá o eunuco. Este edificará uma casa ao meu nome. Deus confirma então a sua aliança, verso 14 e 15, que ele não ia tirar a sua misericórdia e promete um reino eterno. Olha que interessante, versículo 16, o final: teu trono será estabelecido para sempre. O trono de Davi para sempre. Como pode ser isso? Cadê o trono de Davi hoje, por exemplo? Se ele foi estabelecido para sempre. Veja Lucas, Evangelho de Lucas, quando o anjo Gabriel fala com Maria, ele diz o seguinte, falando sobre Jesus: este Jesus será grande, verso 32, e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó. Uma estrela procederá de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Aqui se cumpre. Olha como a palavra de Deus é maravilhosa e as promessas de Deus são fiéis. Glória a Deus por isso. Teu trono será estabelecido para sempre. Estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Jesus Cristo, filho de Davi, geração de Davi. Era muito mais do que uma casa. Era muito mais do que simplesmente construir um templo. É muito mais, irmãos, do que nós possamos imaginar. O plano de Deus é muito mais. Nossa visão é tão míope, tão pequena, tão estreita. É interessante que o verso 18 diz: então entrou o rei Davi na casa do Senhor. Era simples a tenda, mas ali era a casa do Senhor. Veja que o texto qualifica aquela tenda, mesmo sendo algo um tanto rústico, mas com muita beleza. Não era tão luxuoso como depois foi o templo de Salomão, mas tinha beleza. Mas o texto qualifica ali como a casa do Senhor. Porque o importante não é a forma, mas a essência. O que eu quero dizer com isso? O tabernáculo era a casa do Senhor, tanto quanto o templo de Salomão ou o templo de Herodes. A beleza da casa do Senhor, sabe qual é? O Senhor da casa. Por isso que esses templos modernos, os irmãos sabem do que eu estou falando, muito luxuosos, alguns até com ouro. Não tem sentido nenhum, isso é uma ofensa ao Evangelho. Que a beleza da casa de oração é o Evangelho, a beleza da casa de oração é Cristo. O que pode cooperar com a adoração e com o ensino da palavra, que isso seja feito na casa de oração. Ar-condicionado é luxo. Não, não é luxo. Hoje nós temos dias muito quentes, isso pode até atrapalhar um pouco na concentração. Uma vez eu estava pregando, uma pessoa passou mal lá, tanto calor, ainda mais quando a igreja é estreita, pequena. Então não é luxo. Não diria também que é uma necessidade, mas é algo que ajuda. A
pessoa tenha uma temperatura ali melhor para ouvir a palavra de Deus. Bancos mais confortáveis, bancos mais ajustados, amém. Instrumentos, bons instrumentos, porque são para louvar a Deus. Diz o salmista, sejei com arte, com júbilo, com arte, com habilidade. Microfone que seja claro para as pessoas ouvirem a palavra, mas veja, eu estou falando de funções, coisas que são úteis, mas luxo na casa de Deus, coisa banhada de ouro, gente carregando a arca para colocar lá na frente, acendendo um candelabro dentro da igreja, fora com tudo isso. A beleza da casa de oração é Cristo, é o Evangelho. Davi então entrou na casa do Senhor, ficou perante ele. Diz o salmista, entrai por suas portas com ações de graças. Como é bom quando o crente entende isso. Agora estou entrando na casa de oração, na casa do Senhor, no sentido de um lugar reservado para adoração. E agora com o povo de Deus eu estou perante Ele. Na presença de Deus, ouvindo a palavra, adorando. Já experimentando um pouquinho da glória excelsa do céu. Como é triste, no meio do culto, o crente vai ver mensagem de WhatsApp. Vai ver lá se o time dele ganhou ou perdeu. Meu irmão, que perda para o coração. Substituir este momento de estar perante Ele. Lá no seminário, eu lembro até hoje. Faz 10 anos. Fazem 10 anos já. O reverendo Augusto Nicodemos pregando, ele falou assim, nós pastores, né, vocês que serão pastores, na época ele falou, precisa ter muito cuidado, porque a gente está preocupado ali com o sermão, a ordem do culto, por que aquele irmão saiu, o que está acontecendo, está sempre ali. Os diáconos lutam muito com isso, né? E a grande tentação é esquecer que nós estamos perante Ele. Eu quero entrar na casa do Senhor e ficar perante Ele. Eu estou falando com um pesar no coração porque sinto falta. Esse mesmo Davi disse, eu amo a casa do meu Deus. Agora, eu não sinto falta exatamente daquele prédio, daquele lugar, apesar de amar, porque tem uma história ali. Mas o que eu sinto falta é isso aqui, entrar na casa do Senhor e ficar perante Ele com o povo de Deus, um povo redimido e santo, já vislumbrando Apocalipse 4, Apocalipse 5. E que isso sirva, que esse momento todo, toda essa confusão, todo esse estresse, tudo isso temos passado, que isso sirva para valorizarmos mais a casa de oração, os trabalhos da igreja, o culto, o estar perante Ele. Portanto, Davi entra na casa do Senhor. Aquela era a casa do Senhor. Ele fica perante o Senhor e diz, quem sou eu? Senhor Deus, e qual é a minha casa para que me tenhas trazido até aqui? Nós também podemos falar nesses termos. Quem sou eu? Qual é a minha casa? Quem sou eu para
o Filho de Deus, Jesus Cristo, morrer por mim. Por mim. Quem sou eu? No Salmo 8 nós lemos: que é o homem para que dele te lembres? Quem sou eu? Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Quem sou eu para que a bênção, a bondade, a fidelidade de Deus me trouxesse até aqui, fizesse tudo isso por mim? Quem sou eu? Não podemos falar o oposto que está aqui. Já que eu sou assim, então Deus faz isso e aquilo. Já que eu fiz isso e aquilo, então Deus vai fazer... Não. Quem sou eu para que me tenhas trazido até aqui? Ele começa a exaltar Deus. Deus grande. Foi isso ainda há pouco aos teus olhos. Deus fez mais e mais e mais, e até o ponto de enviar o seu próprio Filho por nós. São ondas da graça, são manifestações diárias, constantes, do amor de Deus estampado em tudo na vida do crente. Ele agradece o que Deus disse sobre estabelecer a casa e o reino, que Deus é grande. Versículo 20. Que mais ainda te poderá dizer Davi? O que eu posso dizer, Deus? Olha as duas perguntas. Quem sou eu? Que mais ainda te poderá dizer, Davi? Senhor, o que eu posso falar na tua presença? Você já sentiu assim tão grato a Deus, tão maravilhado com a bondade de Deus na sua vida, tão tocado pelo amor, pela profundidade, o gigantismo de Deus? E aí você não tem nem palavras. O que eu posso dizer, Senhor, na tua presença? Que dirá? Que mais ainda te poderá dizer, Davi? Tu conheces bem a teu servo, ó Senhor Deus. Deus grande, Deus incomparável, Deus único. Olha o verso 22, o finalzinho. Vamos ler o verso todo. Portanto, grandíssimo és, ó Senhor Deus, porque não há semelhante a ti. Não há outro Deus além de ti, segundo tudo o que nós mesmos temos ouvido. Nós temos ouvido. Nós mesmos. Eu pergunto, você aí tem ouvido? Não é o que o outro ouviu, não é o que o outro achou, é o que Deus falou conosco. É o que Deus falou com você aí no seu coração. Ele falou com Calvino, falou com Lutero, falou com os homens da igreja, etc. E com você. Quem já viu em sua vida o que nós temos visto, só pode dizer que Ele é cheio de amor. Diz aquele hino maravilhoso, louvores e honras. Deus único, Deus incomparável, Deus grande, Deus resgatador, diz o versículo 23, o Deus que tirou o seu povo do Egito, estabeleceu o seu povo, é o Deus que caminha com o seu povo. Não é o Deus do monte, alienado, distante, é o Deus que caminha, é o Deus que encarna, é o Deus que está presente. Deus fiel, versículo 25, podemos confiar na palavra de Deus. Deus digno, versículo 26. Deus revelado, versículo 27. Deus verdadeiro, versículo 28. E Deus abençoador, versículo 29. Davi está dizendo, Deus, o Senhor vai cumprir, porque é impossível que o Senhor minta. O Senhor é verdadeiro, o Senhor é fiel,
Olha o verso 28. Agora, pois, ó Senhor Deus, Tu mesmo és Deus. Olha o coração de Davi. Ele não está chateado porque não vai construir o templo. Ele não ficou assim, Deus não deixou. Não, ele extravasou, digamos assim, em adoração. Ele ficou perante o Senhor na casa do Senhor e começou a orar. Diz o verso 27, o teu servo se animou para fazer-te esta oração, oração de louvor, oração de adoração, oração de entrega, oração de confiança, oração que declara as perfeições de Deus. Tu és Deus e as tuas palavras são verdade. Você confia na palavra de Deus? Que é a verdade. Tens prometido a teu servo este bem. Tudo que Deus promete é bom. Tudo que Deus promete é um bem. Tudo que Deus faz é bom. Sê, pois, agora servido de abençoar a casa do teu servo, a fim de permanecer para sempre diante de ti. Pois tu, ó Senhor Deus, o disseste, e com tua bênção será para sempre bendita a casa do teu servo. Com a bênção de Deus. Como nós precisamos da bênção de Deus, mais que tudo. A graça de Deus é melhor do que a própria vida. Veja a oração de louvor do rei Davi. Ele não ficou orgulhoso. Ele não ficou altivo, soberbo. Ele se coloca na presença de Deus e diz: só tu és Deus. Meu irmão, Deus é Deus. Acima de todos os reinos, acima de todos os reis, Deus é Deus. Não há outro Deus além de ti. Vale a pena confiar nesse Deus maravilhoso e grandioso. Vale a pena esperar nas promessas do nosso Deus. É o hino que eu toquei no começo. Eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Deus nos ama, tanto quanto ama Davi. Mas a pergunta que eu faço é se nós temos a mesma vida de adoração de Davi. O que Deus disse para ele tocou profundamente no seu coração. Não permita que a mensagem pregada seja algo assim tão comum. Ouviu a palavra de Deus, não pense em mudar nada, não muda nada. Não chora, não se alegra, se for o caso. Não adora, não louva. Que Deus os ajude. Que a palavra de Deus, quando Ele realmente falar ao nosso coração, porque não é o homem que fala, é Deus que fala através do homem. E quando Ele falar ao nosso coração, possamos fazer como Davi no verso 27, o teu servo se animou para fazer-te esta oração. Fruto da pregação, oração. Fruto da palavra, adoração. Meu irmão, que Deus te abençoe muito. Que nós possamos render, prostrar o nosso coração na presença do Senhor, como Davi. Fique perante o Senhor, fique na presença dEle e você estará seguro e feliz. Vamos orar. Ó Pai, louvado seja o Teu nome, Senhor. Tu és Deus, não há outro. Tu és incomparável, Tu és glorioso, Tu és poderoso. O Senhor é bom e a Tua misericórdia dura para sempre. Tem misericórdia de nós.
Tem misericórdia dos nossos pecados. Tem misericórdia das nossas fraquezas. O Senhor fez tanto por nós. E o que nós fazemos, ó Pai, fazemos por gratidão. As boas obras, o serviço, fazemos por gratidão a Ti. Não para acumular mérito, ou como se fôssemos compensar o que o Senhor fez por nós, jamais, Senhor. O Teu amor é infinitamente maior do que o nosso amor por Ti. Tem misericórdia, Deus, do nosso coração pequeno. Tem misericórdia dos nossos pensamentos pequenos, frágeis, falhos e fracos. Muito obrigado por toda esta fidelidade. Quem somos nós? Mas o Senhor olhou para nós e enviou Teu Filho para morrer em nosso lugar. Senhor, grande é o Teu amor. E por isso nós declaramos como Teu servo: eu Te amo, ó Senhor, força minha. Abençoa cada ouvinte. Abençoa cada família aqui agora, Senhor, representada. Guarda de todo mal. Guarda, Senhor, da aflição. Guarda da alma angustiada. Que esta palavra venha como um refrigério para nós. Em nome e por amor de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Meus irmãos, Deus abençoe a todos. Essa música que eu toquei no início do Salmo 121, meu irmão, amigo Jonathan, o seminarista Jonathan, que me enviou. Se alguém quiser, peça lá no WhatsApp que eu encaminho. É um louvor que tocou profundamente no meu coração, baseado no Salmo 121. Que Deus abençoe os irmãos, meditem nesse texto. Passamos muito rápido, porque são tantas coisas e nós apenas resumimos. Meditem na bondade de nosso Deus. Irmã Célia, Helena, Deus abençoe Helena. Deus abençoe a filhinha, Anne. Amanhã eu vou ligar para você, Helena, para orar com vocês. Ana, do Jardim Labitare, Deus abençoe minha irmã, Jair, seus filhos. Deus abençoe a todos os irmãos que acompanharam aqui este estudo. Tem sido uma bênção nesses dias nos encontrarmos de alguma forma. Dulce, Deus abençoe Dulce. Deus abençoe Luiz. Deus abençoe a todos os irmãos nesse momento aí. Ainda mais os autônomos, né, como são chamados. Irmã Ivani, Deus abençoe. Deus abençoe o Marcos Brito, a saúde do Marcos Brito. Deus abençoe nosso irmão Josué, da Luciana, a Silvia. Deus abençoe a Vitória. Trabalha na área da saúde, né? Deus guarde os nossos irmãos. Opa, Isacão tá dando uma indicação aqui. Vale a pena seguir a indicação, hein, do Isaac. Há uma canção do João Alexandre chamada Coração. Fantástica. Quem o conhecerá? Acho que é essa. Muito boa indicação. Deus abençoe Isacão. Cida, Deus abençoe a Cida. Deve estar lá também na Beneficência Portuguesa. Eita, o Celso fez um esbocinho aqui. Vamos ver. Verso 1, casa. Verso 5, templo. Verso 11, casa, descendência. Isso aí. O que ele tem para nós é infinitamente melhor, maior. Deus maravilhoso, Celso. Deus abençoe você, sua esposa, suas filhas. Deus abençoe a saúde da Luciana. Deus guarde a irmã Josué. Irmã Lúcia está de volta, Lúcia. Deus abençoe a irmã. Seu Ricardo, Deus guarde a saúde. Deus guarde a cada um nos seus lares. Deus abençoe as nossas crianças. Deus abençoe as famílias nesse período.
para que, apesar de tudo, seja um período de crescimento na palavra de Deus, crescimento na convivência, no amor. Lucidalva, acho que é a mãe da Silvia. Aqui são 2 da manhã. Boa noite, bom dia. Eita, Deus abençoe a irmã. Tá ligada lá, na Alemanha, né? Deus abençoe. Marcelo, Deus abençoe, Marcelo. Deus abençoe Dona Vilma. Deus guarde a Dona Vilma. Deus guarde de qualquer mal. Deus guarde os nossos irmãos que têm algum problema respiratório, os mais idosos. Que Deus esteja com eles. Que a nossa igreja, quando voltar, esteja repleta dos irmãos, para a gente realmente prestar a Deus ali um culto de gratidão, de adoração ao seu nome. Marcelo Bones Fernandes, Vinícius, Nicolas, Deus abençoe os irmãos. Deus abençoe, queridos. Qualquer pergunta sobre o estudo, podem mandar aí no WhatsApp ou no aplicativo lá de mensagem do Facebook, né? Podem mandar à vontade. Nosso próximo encontro, Deus permitindo, será agora domingo, sexta-feira. Jovens, adolescentes estarão reunidos com o Alexandre, provavelmente ele vai mandar as informações, ele e o Lucas. E Deus permitindo, estaremos juntos de novo no domingo, pela manhã e à noite. Oremos pelo nosso país, oremos pelas autoridades, não importa exatamente qual a posição que cada um tem sobre a situação, a oração vai além disso. Marcos Brito, Deus abençoe o irmão, Deus abençoe a saúde do irmão. E quarta, vamos continuar os nossos estudos na vida do rei Davi. Acompanhe a nossa série. Hoje nós falamos sobre esse importante capítulo sobre a aliança do Senhor com Davi e a oração de louvor que Davi fez. É uma situação triste, né? Essa que a gente está vivendo, mas vamos nos apegar a Deus. Fatiminha, Deus abençoe minha irmã, o Edu, Deus abençoe o trabalho dos irmãos, a saúde do Edu, a Gabi, o Netinho, deve estar enorme, né? Paulão, Deus abençoe Paulo, Regina, os irmãos queridos, o Alex, Lucas, Deus abençoe os queridos irmãos. Irmãos, boa noite a todos, que a paz de Deus guarde corações e mentes em Cristo Jesus. Leia a Bíblia e receba diariamente a porção da palavra de Deus. Que Deus muito o abençoe. Fiquem em paz.